E sextou, meu povo! É sexta-feira, como é bom, né? Ei, vocês gostam de uma sexta-feira, né? É sexta-feira de janeiro, né? Sexta-feira de janeiro. Ano novo, ano novo. 2025 aí com a gente. Vamos lá, se Deus quiser, Deus abençoe que esse ano seja melhor do que 2024. Estamos já em 2025, hein? O tempo passa rápido. Bom, vamos lá. A gente começa mostrando a terceira reportagem sobre o dilema das medidas protetivas no Brasil. Será que protegem as mulheres realmente? Aquelas que são vítimas de violência? O que a gente precisa melhorar, né, nesse tema? É a terceira matéria que a gente coloca no ar. Solta aí, vamos lá. Quem vê a Carla saudável, risonha, confiante, não faz ideia do que ela já passou nessa vida enquanto viveu com o ex-companheiro. Começou a proibir roupas, amizades, aí em lugares onde tinha homem, batia, chutava. Se eu caísse no chão, teve uma vez que ele machucou, que ele quebrou os dentes, que ele apertou tanto assim, que era para eu não gritar e começou a sangrar assim. Só nos primeiros 7 meses do ano, a violência contra a mulher gerou mais de 360 mil ações na justiça. É muito e nem é tudo, porque, como sabemos, inúmeros casos ficam abafados entre 4 paredes. Segundo os especialistas, a violência doméstica passa por uma escalada. Depois que começa, não se sabe aonde vai chegar. Mas quando termina, o mundo ganha uma nova mulher, se ela tiver sobrevivido. E são elas que vão contar como deram a volta por cima graças à lei que pune esse tipo de violência. Depois que a Carla denunciou os maus tratos e o caso chegou à justiça, foi impedida pelo ex-companheiro de comparecer à audiência. E foi aí que o juiz concedeu uma medida protetiva, determinando o afastamento do criminoso. Ele não respeitou. Ele, no mesmo dia da audiência, ele foi até minha casa. Ficava me seguindo, ficava próximo aonde eu estava para ver o que eu estava fazendo, jogava pedra, jogava pau em mim, me ameaçava. Eu fazia mais um boletim de ocorrência, pelo que tinha acontecido. Quer dizer, foi criando um histórico, né? Isso, o histórico dele foi ficando cada vez maior. Até que um dia, o jogo virou. Os guardas da Patrulha Maria da Penha foram à casa da Carla. E quem estava lá? O ex-companheiro. Quando ele escutou o barulho, sem chamar o nome dela. Aí ele veio ver, eu estava com minha arma na mão, eu já apontei a arma na cara dele, já pus a arma no rosto dele. E aí falei que ele estava preso. Eu ia conduzindo ele para a prisão, ele pedia, pelo amor de Deus, não me bate, vocês não vão fazer nada comigo. Mas ele não era valentão? Ele era valentão e assim... Com ela, né? Com ela. O que mudou a partir do dia que ele foi preso? E foi a salvação da minha vida. Eu comecei a acreditar em mim, ter amor próprio, cuidar de mim, que eu estava totalmente destruída. Estava sem dente, estava muito magra, não me alimentava direito, sem trabalho e tinha uma criança para cuidar. Hoje, ela trabalha no Aeroporto Internacional de São Paulo, faz aulas de inglês, tem vida social, vive em paz. O agressor já foi solto, mas ela é monitorada pela Guarda Civil e conta com um botão do pânico no celular. É só eu apertar se ele se aproximar de mim. Aí a GCM já vem e me localiza. Para esta outra vítima, também tantas vezes agredida, humilhada, ameaçada, a prisão do marido representou a liberdade dela e dos filhos. Não serve para estar na rua? Não, serve não. Serve para estar lá. Porque se quisesse estar na rua, era para estar trabalhando e me ajudando a criar os filhos. Não, quer estar na rua, me atormentando e não deixando eu trabalhar para criar os filhos dele. Depois de ter os próprios filhos ameaçados de morte, a casa inteiramente quebrada, a vida devassada na vizinhança,
Essa mulher só teve sossego quando o algoz foi preso por descumprimento da medida protetiva. Para demonstrar para a mulher que ela não está sozinha, que ela não precisa de aceitar nenhum tipo de ameaça, nenhum tipo de situação. Infelizmente, nem todas as histórias terminam assim. No ano passado, 1.463 mulheres foram vítimas de feminicídio no país. Perderam a vida pelo fato de serem mulheres. A pena por feminicídio no Brasil acaba de ser aumentada para até 40 anos. Temos os recursos educativos da Lei Maria da Penha, que se cumpram, principalmente para quem vai além da medida. Maria da Penha, agradeço a Deus pela sua vida. O que aconteceu com você para poder fortalecer outras mulheres? Carla, eu fico muito feliz porque a finalidade da lei é exatamente essa, salvar vidas, dar condição de uma mulher ter uma vida onde ela seja feliz e possa criar seus filhos. A família saudável não é aquela em que é formada por um homem ou uma mulher, não. A família saudável é aquela que é formada quando um das pessoas, ou os dois, dão amor aos filhos e ensinam os filhos a serem pessoas de bem. E graças a Deus você está salva. Deus te abençoe muito, viu? Muito obrigado. Meu amor, muito obrigado. Tudo que você precisar de mim, eu mesmo. Novas regras para o financiamento da casa própria dificultam o acesso da população. O povo vai precisar ter mais dinheiro na hora de dar a entrada para financiar. Veja os detalhes nessa reportagem. Olha só. Priscila mora de aluguel e pensava em usar o dinheiro que tem guardado na poupança para financiar parte do apartamento próprio. Mas com as novas regras da Caixa, não sabe bem como vai ser. Eu vou avaliar melhor o meu investimento, se eu junto mais dinheiro para ver se vale a pena eu pagar uma entrada maior para poder continuar pagando juro menor, ou se eu opto por um banco privado. Na Caixa, pelo sistema Price, em que as parcelas são fixas, a entrada mínima aumentou de 30% para 50% do valor do imóvel. Já pela amortização constante, em que a prestação cai ao longo do tempo, a entrada, que era de no mínimo 20%, passou para 30%. No caso de imóvel de R$300 mil, por exemplo, significa desembolsar pelo menos 90 mil de entrada e reduzir o montante financiado. Mudou também o valor máximo dos imóveis financiados, que não podem ultrapassar R$1,5 milhão de reais. Além disso, quem quiser adquirir imóvel usando o recurso da poupança não pode ter outro financiamento ativo com o banco. Segundo a Caixa Econômica, a alta na demanda por financiamento nos últimos meses e também nos saques da poupança justificaram as medidas. Se não houvesse uma limitação no crédito, o banco teria que aumentar os juros. A instituição concentra 70% dos financiamentos imobiliários do país. Só este ano, até setembro, concedeu 175 bilhões nessa modalidade. Quase 30% a mais em relação ao mesmo período do ano passado. Ao todo, 627 mil imóveis foram financiados. Imóveis de empreendimentos financiados pela Caixa ou pelo FGTS não sofrem alteração. Essa construtora pretende focar mais no programa Minha Casa Minha Vida, que permanece com a entrada de 20% para imóveis novos. Também vale lembrar que esses empreendimentos eles têm uma taxa de financiamento menor, então, para quem consegue se enquadrar nesse programa, acaba sendo uma possível vantagem também. Esse professor de economia da Fundação Getúlio Vargas afirma que a saída é se planejar melhor para evitar a frustração diante das dificuldades em conseguir a casa própria. O planejamento financeiro ele ajuda bastante as pessoas a lidarem com essas mudanças, lidarem com esses desafios e principalmente conseguirem acomodar seus planos, seus desejos e também sonhos dentro de um orçamento, dentro de uma realidade financeira. E esses casos de miopia de crianças de até 5 anos de idade cresceram cerca de 200%. Um dos motivos é o uso de celulares. Os detalhes que você vai acompanhar agora nessa matéria é muito importante. Olha só. A Lorena, de 7 anos, tem ambliopia, que é um tipo forte de miopia. No ano passado, a professora alertou a família sobre possíveis problemas na visão. Preocupado, o pai reduziu o tempo que a menina pode ficar ao celular.
Eu gosto de assistir vídeos, gosto de jogar um joguinho de arrumar as princesas. Ela está num tratamento e os médicos já falaram que não era benéfico, né? Era mais prejudicial. O caso da Lorena é também o de muitas outras crianças. O levantamento feito por uma rede de hospitais aqui da capital paulista mostra que o número de casos de miopia entre crianças de 0 a 5 anos cresceu quase 200% do ano passado para cá e quase 50% na faixa entre 5 e 10 anos. E um dos vilões dessa história, segundo os especialistas, é o uso de telas. Vai incluir na história de escola, que hoje em dia usa tablet, em casa para ficar um pouquinho na distração, até quando vai sair com a criança, coloca a tela para ela ficar mais calma. Então vai usando mais e isso é um dos fatores de risco, é uma das coisas que propiciam o aumento da miopia. O excesso de telas pode provocar sintomas como cansaço visual, ressecamento, ardência, embaçamento da visão e dor de cabeça. A Sociedade Brasileira de Oftalmologia e Pediatria orienta que o acesso seja limitado. Até 2 anos de idade não se deve usar tela. A partir dos 2 anos, entre 2 e 6, o ideal é 1 hora por dia. A partir dos 6, 2 horas por dia. Para adiar ainda mais o uso de telas, um grupo de mães de São Paulo propõe que os pais só presenteiem os filhos com celulares a partir dos 14 anos. Quanto mais você conseguir postergar o uso do celular e fazer uma educação dele nesse sentido, quando ele tiver acesso, ele vai conseguir usar de uma forma mais adequada. Quando a gente fala de algo que vicia, de algo que afeta a saúde física e mental, é nossa obrigação e nossa responsabilidade quanto os pais protegê-los, né? Vamos agora para um rápido intervalo e já voltamos, hein? Não saia daí! Eu entrevistei com exclusividade o secretário estadual de Educação, Renato Feder. Ele fez um balanço do seu trabalho deste ano de 2024, né? E o que vem aí de novidade para 2025. Olha só. O programa Voz da População está diferente hoje. Hoje a gente está aqui com o Renato Feder, ele que é secretário de Educação e vai explicar um pouco para a gente sobre o que ele tem feito, né, dentro do estado de São Paulo. Até porque são mais de 3.500 alunos dentro do estado e ele cuida de muitos alunos. Então, Renato, prazer estar com você. Prazer, Paulo. Muita alegria estar aqui. E primeira pergunta, eu queria que você falasse um pouco da sua carreira, né? Como que você acabou chegando a ser secretário de Educação aqui do governador Tarcísio? Legal, Paulo. Eu tive muitos anos em sala de aula. Com 17 anos eu já comecei a dar aula. E eu dei aula por mais de 10 anos. Eu também fui diretor de escola por mais 10 anos. Então isso ajudou muito. Eu também, além de dar aula, eu tinha minha empresa, né? Que eu toquei ela por 15 anos. Então eu tinha essas vidas em paralelo. Depois de 15 anos, perto dos 40, eu decidi me dedicar exclusivamente à educação pública. A empresa estava muito bem, já muito grande, muitos funcionários, e o meu coração era da educação. Aí eu conheci o governador recém-eleito, Ratinho Júnior, que me fez o convite para ir lá aqui em São Paulo, que eu sou daqui de São Paulo, para ser secretário lá do Paraná. E aí eu fiquei 4 anos lá como secretário. E durante várias iniciativas agora, dentro da sua gestão, vocês implementaram agora recentemente a PPP da educação. Sim, então, só para completar ainda, né? Lá foi uma gestão muito bacana. A gente conseguiu tirar o Paraná do 7º lugar do Brasil, levar para 1º do Brasil. E o governador Tarcísio, quando eleito, viu esse trabalho, né, e me convidou de volta para voltar aqui. E aqui a gente fez muitas iniciativas, muitas melhores na educação, que a gente já vai conversar. E uma delas é essa que você citou, Paulo, que é das PPPs, que é uma parceria público-privada. E aí eu queria contar para vocês toda a história dessa PPP, que é uma história muito bonita. Porque quando a gente chegou, o governador Tarcísio chegou, as escolas, a gente visitou muita escola, andou em muitas escolas, conversou com os alunos, com os professores. E o que a gente viu? Quais os fatos? Escolas muito antigas.
escolas de 30, 40, 50, 60 anos, precisando de muitas reformas, muitas melhorias. E a gente foi atrás dessas melhorias. No primeiro ano, que foi ano passado, R$1 bilhão de investimento recorde, mais de 1.000 escolas reformadas. Esse ano, 2024, também. 1 bilhão e mais de 1.000 escolas reformadas. Só que não era suficiente. A gente precisa de escolas novas, principalmente escolas em tempo integral. E aí que a gente fez o seguinte, poxa, por que a gente, em vez de contratar a empresa só para construir a escola, vamos contratar para ela construir e cuidar da manutenção, porque é difícil essa manutenção. Então, essa é a grande novidade que a gente lançou na terça-feira, né? Que é uma empresa que ela ganha, né, por maior desconto, ela desonera o Estado. Então a gente paga, mas com desconto, a construção e a manutenção da escola. Então são 33 escolas, né, que a gente vai fazer isso. São escolas que não existem, elas vão ser construídas pela iniciativa privada rapidamente para operar já em a gente está quase em 2025 agora, então elas já vão operar em 2026. São escolas com muita tecnologia, de muita qualidade e a manutenção delas garantida por essa empresa que construiu. Que maravilha, né? Até porque as crianças merecem o exemplo. Exato. O exemplo da classe de aula limpo, tudo organizado, também ajuda na educação. É importante, como você citou, secretário, você pegou o estado do Paraná em 7º lugar na educação e transformou o estado em 1º lugar na educação. Aqui no estado de São Paulo, esse é o seu objetivo? Então a gente também é o nosso objetivo ser a melhor educação do Brasil. Então esse é um objetivo forte. Por quê? O governador Tarcísio, ele pensa assim, a escola pública tem que ser igual ou melhor à particular. Porque a gente investe um dinheiro importante na educação. Só que ela tem que mirar o aluno, a aprendizagem, o cuidado com o professor, o cuidado com a escola. E isso no Brasil não acontecia, as escolas estavam largadas. E a gente aqui, a visão do governador é de apoio, orientação e muitas medidas que melhoram a qualidade escolar. Então a gente realmente quer ir para a melhor educação do Brasil, com alunos satisfeitos, tanto na parte da infraestrutura, né, salas limpas, um ambiente que você seja acolhido, sem lixo no chão, com comida boa, de qualidade, com banheiros limpos, cozinha limpa, material, carteira, mesa, tudo limpinho, novinho. Essa é a parte da infraestrutura. E a aprendizagem também, ou igual ou melhor, à escola particular. Agora, essa semana teve o Provão Paulista, aconteceu durante 2 dias. Queria que você explicasse um pouco para os nossos telespectadores. Paulo, o Provão Paulista é uma política sensacional, porque ela tem custo baixo para o Estado, baixo custo e altíssimo impacto. Porque o jovem da escola pública, muitas vezes, ele não pensa em ir para a faculdade. Ele fala, não, faculdade é para o rico, faculdade é para quem saiu da escola particular, não é para mim, eu nem presto vestibular. Sim. Então, o que é o Provão? A gente encurta a distância da escola pública. A gente falou com as universidades estaduais, USP, Unicamp, Univesp, Unesp e as FATECs, as faculdades técnicas, e eles deram para a gente 15.000 vagas para os nossos alunos. E a prova é na escola. Então, o aluno ele vai para a escola, ele faz a prova na escola, e ele entra direto na faculdade. E os alunos, Paulo, do ano passado, eles gravam vídeos para os alunos que estão estudando. Eu tenho um vídeo, por exemplo, um vídeo da Patrícia, né, que é uma menina que passou na Unesp, né, falando assim, gente, olha só que emocionante, Paulo. O meu pai não fez faculdade, minha mãe não fez faculdade, ninguém na minha família fez faculdade. Eu não esperava fazer faculdade. Eu esperava terminar meus estudos, arranjar, uma família muito humilde, um emprego, assim, um trabalho qualquer, né? E agora eu estou na Unesp, estudando sem pagar, ganhando bolsa do Estado. E ela fala no vídeo assim, se eu conseguir, aluno, você também pode. E isso
mexe com os alunos. Então os alunos estão estudando mais. E o provão, que foi essa semana, é da terceira série do médio, né, o último ano, mas é uma prova seriada, Paulo. Então o aluno da primeira série do médio, que é o primeiro ano, ele faz a prova e guarda a nota. O segundo ano faz a prova e guarda a nota. Então, o que isso é legal? O aluno que está no primeiro ano, ele poderia pensar assim, o provão paulista está muito longe, eu vou estudar só no terceiro. Não, estuda agora, porque tem prova no final do primeiro ano e você guarda essa nota e estuda no segundo, né? Então é uma política de baixíssimo custo, né? É só uma prova, mas ele conecta o aluno para a faculdade, ele mexe com todo o nosso ensino médio. Bom, tem um programa BEM, que é o estágio, né, que você acabou também passando na Assembleia Legislativa, que também é bacana. Também, Paulo. Então, os deputados, né, nossos do Estado de São Paulo, ajudando muito com as melhores leis para a educação. E uma dessas grandes leis é o BEM, Bolsa Estágio Ensino Médio. Renato, você pode, né, quem está assistindo a gente, como assim, Bolsa Estágio Ensino Médio? O que é? Olha, gente, uma empresa quer contratar estagiários. Só que tem duas coisas. Ela costuma contratar estagiário da faculdade e, às vezes, ela não tem recurso, ela está com orçamento apertado. E a gente, você já ouviu falar, Paulo, do nem-nem? Quem está em casa vendo a gente já ouviu falar também do nem-nem. Nem estuda, nem trabalha. No estado de São Paulo, o que a gente quer? O sim-sim. Eu estudo e trabalho, e eu estou estudando e já ingressando no mercado de trabalho. Então, o que a gente busca? Para ter o sim-sim, a gente precisa ajudar essa empresa. Ela não está com orçamento apertado, né? Ela não quer o estagiário, então contrate o estagiário da escola estadual, do nosso ensino médio, do ensino técnico. Ele está estudando, está já aprendendo uma profissão dentro da escola, e aí, empresa, você pode contratar o nosso estagiário por 6 meses. 6 meses, é isso que a lei permite. Mas quem paga esse estágio? Nós. Então o aluno estagia, ele estuda de manhã, faz o estágio à tarde e a gente paga o estágio por 6 meses, a empresa não paga nada, né? Você vai poder se inscrever, a gente vai abrir o edital para as empresas pequenas também podem participar, podem ter até 5 estagiários, empresas médias podem ter mais de 5, empresas grandes aí vai subindo, quanto maior a empresa, maior o número de estagiários que ela pode contratar. São 30 mil estágios que a gente está querendo para o ano que vem, então é um número bem ambicioso, vamos começar com 5 mil e vamos crescendo até 30 mil estágios só no ano que vem, o programa dando certo, vamos aumentar, e é uma oportunidade para as empresas e para o nosso jovem, né, com uma bolsa para ele ir para o estágio com o dinheiro da educação para ele já ser o sim-sim. Feder, eu queria que você falasse um pouco sobre a escola cívico-militar, como está o processo, né? Porque também muitas mães acabam também até mandando mensagem para o programa, falando que aqui tinha escola cívico-militar, a gente pensou que ia voltar, não voltou, e passou na Assembleia Legislativa. Então, tem muita gente com dúvida, será que vai acontecer, será que não vai? Olha, Paulo, vai acontecer, a gente acredita que sim, né? O que é, para você que está em casa, é importante saber o seguinte, a gente tem, Paulo, a escola parcial, que é aquela escola normal. Depois tem a escola PEI de 7 horas, que o aluno fica 7 horas na escola. Depois a gente tem a PEI de 9 horas. Depois a gente tem a escola no período noturno, para quem trabalha. Então, são vários. Depois a gente tem a educação profissionalizante, que também é uma outra opção, e a gente quer dar a opção da cívico-militar, né? Muita gente, como alguns de vocês estão assistindo, querem também. Só que essa é uma questão que nós somos um Estado democrático de direito, isso está na Justiça, né? Está, inclusive, no Supremo Tribunal Federal, que está avaliando, né, essa opção. A gente acredita, a gente está totalmente dentro da lei, e a gente acredita que a Justiça, então, vai decidir pela continuidade do programa, e é que a gente possa oferecer essa opção da escola cívico-militar. Lembrando, para que você que é contra cívico-militar, que sempre é uma votação na escola. São algumas escolas, né, com uma votação dentro da escola. Então, aquela escola, quem vota? Os pais, os alunos, os professores, e aí aquela comunidade decide. A gente tem escolas que a gente recebe os relatos que 90%, 95% querem virar cívico-militar, né, 80%. Então, como não deixar? Como impedir algo democrático, né, de ser conquistado por aquela comunidade escolar? Então, esse é o próximo passo, esperar
o Supremo Tribunal decidir, a gente acredita que ele vai decidir em favor da democracia e aí dar continuidade ao programa sempre de maneira democrática. A gente sabe que existe violência nas escolas, né? Aluno agredindo professor. A gente ouve falar que, não no estado de São Paulo, mas no Brasil, em notícias na televisão. Inclusive já teve até morte, aluno esfaqueado. Queria que você falasse um pouco sobre como proteger os alunos dentro da escola do estado. Sim, Paulo, isso aqui é muito importante, né? Para você, pai e ouvinte que está com a gente, né, que está vendo a gente aqui, a fonte disso é algo moderno. São grupos na internet que estimulam os alunos ao ataque. Então esse é um problema grave, não só no São Paulo, no Brasil, no mundo inteiro. Os jovens mais vulneráveis, que, enfim, têm poucos amigos, às vezes querem reconhecimento. A gente tem verdadeiros psicopatas na internet, como o Discord, e eles ficam olhando e tentando cooptar jovens para cometerem crimes. É um absurdo, né? Então, fique ligado, veja se na sua casa ou ao seu redor não tem alguém que está sendo cooptado pelo crime nesses aplicativos, principalmente o Discord, onde existem as panelas, os grupos, e aí eles começam automutilação, maltrato aos animais, assassinar, matar animais e assim você vai estimulando aquela pessoa, parabéns, você matou um gato, agora você cresceu, a gente considera você mais importante, e aí eles vão influenciando aquela pessoa, né, para fazer um ataque, por exemplo, em algum lugar ou numa escola. Então, isso é muito grave. E o que o Estado faz sobre isso? O Estado primeiro coloca seguranças, então temos mais de 1.000 seguranças nas escolas, naquelas mais vulneráveis, para olhar, para estar próximo, para cuidar, né, para orientar, para ver se nada acontece. Obrigado pela entrevista, foi um prazer estar com você, secretário, e até uma próxima. Até uma próxima, muito obrigado aí, e obrigado você ouvinte que está com a gente, interessado em educação pública. Com certeza você conhece um professor da nossa rede, valorize ele, tá? Porque ele está fazendo um trabalho excelente, a gente vai subir muito a aprendizagem na escola pública, na escola estadual, e ele precisa do seu reconhecimento, porque esse é um professor que está trabalhando, está focado, está ensinando mais o nosso aluno, o aluno está indo mais à escola, então reconheça o nosso professor, o nosso profissional da educação, seja o merendeiro, seja o agente de organização escolar, o secretário escolar, todos estão trabalhando muito pelo nosso futuro, então reconheça. Muito obrigado pela sua audiência de hoje. Acesse minhas redes sociais, Paulo Mansur Oficial. A gente volta nesta segunda-feira, no mesmo horário, aqui no SBT. Eu sou o Paulo Mansur. Fiquem com Deus.